sendo uma bênção. A aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e jovens que desempenham alegremente sua parte nos deveres da família, compartilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Jesus, meu filho, está na hora de fazer a lição. Já vou, mamãe. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui novamente, não é mesmo? O tema da nossa história de hoje, sendo uma bênção. Como será que podemos ser uma bênção na vida de uma pessoa? Bem, na história de hoje nós vamos aprender como ser uma bênção na vida das pessoas. Mas antes disso, nós vamos aprender o verso para memorizar e a mensagem. Nessa semana, exclusivamente nós vamos aprender 2 versos. Isso mesmo, o primeiro está no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 52. E o segundo está no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 45. Vamos ver o que está escrito lá? Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A história de hoje fala sobre o menino Jesus. Jesus, quando era criança como eu e você, ele vivia muito atarefado, mas quando a sua mãe chamava, ele ia rapidamente. Por que eu estou falando isso? Alguns amigos meus, quando o pai chama, eles ficam reclamando. Eu acredito que aqui não tem nenhuma criança igual a esse meu amigo, não é mesmo? Jesus, quando tinha a minha idade e a sua, ele trabalhava na carpintaria com seu pai e a sua mãe o ensinava. E todas essas coisas, Jesus fazia com muita alegria, você sabia disso? Eu não sei se na escola de vocês tem aqueles meninos que gostam de perturbar aqueles meninos que são mais quietos. Na minha escola tem um menino que dá nó em éter. Ele é muito danado. A gente muitas vezes nem pensa na infância de Jesus, não é mesmo? Mas Jesus passou por situações de crianças perturbarem ele. A face de Jesus era sempre cheia de bondade, mesmo quando ele era maltratado e ameaçado por essas crianças. Quando acontecia situações como essa, Jesus não revidava, ele se retirava e procurava outro amigo. Mas vamos por partes. Quando Maria, a mãe de Jesus, chamava ele, o que ele estivesse fazendo, ele largava e ia ver o que a mãe dele queria. E na hora que Maria chamava ele, era para ensinar sobre Deus. Eu acredito que Jesus tinha um banquinho de madeira, e quando a mãe dele chamava, ele sentava ali quietinho e prestava atenção em tudo que ela ia falar. Eu não sei se vocês sabiam, mas Jesus também estudava a natureza. Jesus gostava muito de botânica. Ah, e outra coisa, Jesus gostava muito de estudar as escrituras sentado no colo da sua mamãe. E quando ele já sabia ler e escrever, ele ia para debaixo de uma árvore e ia lá meditar na palavra de Deus. Quando Jesus estudava a natureza, ele buscava conhecer vários tipos de árvores, os campos de trigo que produzia alimento. Os professores de Jesus eram sua mãe, as escrituras e a natureza. Que coisa boa, não é mesmo? E com esses 3 professores, Jesus aprendeu sobre as leis que regiam o universo. Agora me diga aí, qual é o motivo principal por que vamos à escola? Isso mesmo, para ser útil na sociedade. Mas Jesus estudou para ser o Salvador do mundo. Jesus não esperou ser adulto para começar a falar sobre Deus. Ele mesmo criança começou a fazer isso, sabia? Jesus, ele estava sempre atento para descobrir algum modo de ajudar as pessoas. Você é assim como ele? Eu quero ser como Jesus. A partir de hoje, quero ser mais atencioso. E o resultado disso, meus amigos, de Jesus ser como ele era, as pessoas amavam estar perto dele, até os animais. A presença de Jesus mudava o ambiente. Para você ter uma ideia, todas as pessoas e todas as coisas pareciam iluminar-se quando ele estava por perto. Você já imaginou? Você está triste e Jesus chegar ali, muda aquele ambiente e você começa a sorrir e ficar feliz? As pessoas do tempo de Jesus foram privilegiadas e nós também somos. Se nós chamarmos a presença de Jesus nas nossas vidas, nós vamos ter assim a paz do céu. Tome cuidado, Jesus, pois Nazaré não é um bom lugar. Agora vai que o papai está te esperando. Tá bom, mamãe, eu vou me cuidar.
Eu não sei se vocês já viram aquela passagem bíblica que está no livro de João, capítulo 1, no versículo 46, que diz assim: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Depois da história de hoje eu entendi esse verso, sabe por quê? É porque lá em Nazaré só tinha pessoas ruins. José, o pai adotivo de Jesus, sabia muito bem o povo que morava por ali. José cresceu e viveu em Nazaré e sabia o que o povo pensava a respeito daquela cidade. Ali naquela cidade tinham pessoas que não eram bem vistas. Apesar de tudo, era um lugar adequado para Jesus crescer e provar que a sua bondade jamais sofreria mudança, mesmo quando rodeado de tudo que era mal e feio. E esse bom exemplo de Jesus nos encoraja hoje, não é mesmo? Na nossa escola, na nossa rua, às vezes tem aquelas pessoas más, mas mesmo convivendo com essas pessoas, a gente não pode ser mal. Bom trabalho, filho. Você me ajudou bastante hoje. Aquela mesa já está quase pronta. Quantos de vocês ajudam o papai ou a mamãe em casa? Eu, às vezes, lavo a louça, varro a casa, quando a minha mãe manda. Quando ela não manda, eu não faço, não. Mas eu tenho que mudar, não é mesmo? Tudo que Jesus fazia era perfeito, quando ele ajudava a mãe e quando ele ajudava o pai. Sabem por que eu estou dizendo isso? Porque algumas vezes pensamos no trabalho como algo difícil, desagradável e cansativo, não é mesmo? Mas Jesus, quando ele ia lá para a carpintaria do pai dele, todos os dias, ele chegava sempre alegre. Aí eu fico pensando que quando a mamãe pede para a gente varrer a casa ou lavar a louça, a gente fica resmungando, não é mesmo? Só que depois de olharmos o exemplo de Jesus, eu acredito que nem eu nem você vai ser assim mais, não é mesmo? E olha que bom exemplo para nós hoje. Jesus, quando ele acabava de fazer todo o seu trabalho, ele limpava tudo e deixava tudo organizado. Nessa hora aí eu lembro da gente brincando. Espalha o brinquedo na casa todinha e deixa lá, capaz de alguém pisar e cair. A história de hoje é uma lição para nós crianças aprendermos como agir. A partir de hoje, eu e você tem um desafio. Tudo que o papai e a mamãe pedir para a gente vai fazer cantando e feliz. E assim, nós vamos seguir o exemplo de Jesus. Desde criança, Jesus demonstrava personalidade encantadora, cheia de graça. Jesus, ele fazia sabe o quê? Ele dedicava todas as suas energias em favor da felicidade de outras pessoas. E lá no livro de Isaías, você vê uma manifestação de Deus falando para Jesus. Vamos ler. Isaías 42, versículo 1. Aqui diz assim: Aí está o meu servo, eu mesmo o sustento. Ele é o meu escolhido, em quem tenho prazer. Que verso lindo, não é mesmo? E a respeito de Jesus, Marcos mais tarde escreveu isso. Vamos ver esse último verso para a gente finalizar. Livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 45. Aqui diz assim: Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Obrigado, Jesus. Eu não sei se vocês sabem, mas essa passagem bíblica se referia a Jesus quando ele era criança. A história de hoje terminou, meus amigos, e eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas com Jesus. Jesus, quando criança, ele deixou muitos exemplos, e quando adulto, deixou mais exemplos ainda, que nós possamos seguir todos os exemplos de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor permitiu que Jesus viesse aqui nos salvar. Jesus, muito obrigado pelo seu amor por nós. Eu te agradeço também pelos exemplos que o Senhor deixou para mim seguir. Continua conosco e nos dê um dia feliz. Em nome de Cristo Jesus. Amém.